isso aí, meus amigos, podem me chamar de Jesus, porque eu atendo às preces de vocês. E mesmo que a vitória daquela última enquete claramente tenha ido para Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, eu vi o tanto de gente clamando nos comentários para eu também trazer esse vídeo aqui. Então eu trouxe. Podem dizer amém e podem se sentar. Porque sim, meus amigos, ainda tem mais um tópico que eu quero trazer aqui pra vocês a respeito do universo de Fallout. Um tópico que, felizmente, eu vi pouca gente falando a respeito e sempre foi uma das temáticas que mais me instigava na questão curiosidade em relação a esse universo, tá ligado? São as pesquisas ocultas realizadas em cada um dos vaults. Ou, pra deixar o título um pouco mais chamativo, os vaults mais bizarros e perturbadores de Fallout. Mas é claro que pra poder falar disso aqui com vocês, eu vou ter que dar alguns spoilers sobre as verdadeiras intenções da Vault-Tec e então, caso você não tenha visto o seriado ainda e não queira ter uma surpresinha estragada, eu recomendo que você volte aqui depois. Agora, pra você que ficou, você vai se lembrar que a gente descobre no último episódio da série que os Vaults tinham ali a função primária de abrigar os moradores com maior poder aquisitivo e tal, protegendo eles da radiação nuclear, depois do ataque das bombas, mas que também existia um objetivo oculto ali, uma função secundária de servir como zona de pesquisa para que os verdadeiros chefões da parada pudessem fazer o que eles bem entendessem em um ambiente completamente controlado. E por mais que a série tenha especificado que isso existe, mesmo antes do último episódio, lá na metade da temporada, quando a Lucy vai conhecer o Vault 4, descobre que aquela divisão ali ficou incumbida de realizar as pesquisas com híbridos, é só no episódio final mesmo que a gente descobre que os cabeças da operação, o comitê diretivo da parada toda, eram os que davam sinal verde pra essa corrida comercial. Porque naquela reunião ficou decidido que cada um deles vai ter uma zona de trabalho, uma zona de Vaults, para que eles possam trabalhar na pesquisa que eles bem entender, testarem à vontade e que vença o melhor. E é claro que a gente ainda vai ver muito desses resultados aí nas próximas temporadas, mas hoje eu quero trazer aqui pra vocês os Vaults mais bizarros com as piores e mais cruéis pesquisas que eu encontrei nos jogos de Fallout. Porque se você achou crueldade o que fizeram na série, meu amigo, já senta no sofá, pega uma aguinha com açúcar porque você vai precisar pro vídeo de hoje. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio das listas especiais Reviews e eu convido você pra vir comigo nessa jornada da arqueira, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez e deixa seu like, se inscreve no canal, faz todo esse paranauê pra você não perder nada do que está a caminho, mas eu sei que não foi pra isso que você clicou aqui, eu também não quero me enrolar muito, então sem muito mais enrolação, bora pro top 5. Começando a nossa lista, nós temos o Vault 92, lá de Fallout 3, que foi vendido para a comunidade como sendo o refúgio que preservaria a cultura musical americana, para que as mentes mais brilhantes lá dos anos 70 pudessem continuar compondo e educando a população, que passou nos testes com bons resultados ali em teste de escuta e tudo mais, para que quando a galera saísse do abrigo, o conceito de música, o conhecimento musical não tivesse morrido junto das bombas. Mas é claro que isso era apenas a ponta do iceberg, porque secretamente o responsável por aquele setor estava testando a viabilidade de um gerador de ruído branco, imperceptível para os ouvidos humanos, e que implantaria mensagens subliminares nos moradores do Vault, gradativamente ia tirando todo o livre-arbítrio deles, os transformando em um bando de zumbis controlados por música. Infelizmente, ou felizmente no caso, o experimento não deu certo e eles descobriram, o que a gente já sabe nos dias de hoje, né, que o ruído branco de maneira progressiva deixa as pessoas insanas, rapidamente na real. E isso acabou causando a morte de toda a população dos Vaults, que perderam a cabeça e começaram a matar e torturar uns aos outros. O final dessa história foi bastante barra pesada. E em quarto lugar nós temos o Vault 94, que aparece lá em Fallout 4. Um refúgio social que foi divulgado para a população como sendo um centro de reabilitação para dependentes químicos, com os moradores sendo ali na sua maioria ex-dependentes e assistentes sociais, que faziam terapias em grupo diariamente com o objetivo de reintegrar essas pessoas na sociedade e deixá-las prontas para o novo mundo que os aguardava. Mas o objetivo verdadeiro, é claro, não era tão nobre assim. E a realidade do experimento era testar os níveis de dependência química em seres humanos e o quanto de terapia precisava ser feito para que eles conseguissem vencer o vício de fato. E aí, para poder fazer o teste efetivamente, um dos moradores do Vault era parte do comitê diretivo da empresa e ele iria abrir periodicamente uma parede secreta na sala principal do convívio do abrigo, e dentro dessa sala teriam drogas em abundância, das mais diversas possíveis, para poder testar e ver quanto tempo essa galera demorava para cair de novo no vício. E aí, em meio a tudo isso, ele obviamente ia documentando a parada. O resultado da pesquisa inclusive foi bem rápido, né, porque logo na primeira porta secreta aberta, os ex-dependentes se acabaram com todo o estoque, morreram de overdose e todo o resto da população, inclusive o próprio diretor da empresa, morreu sem poder continuar com a produção de recursos para se manterem vivos naquele vault. Extremamente cruel, mas ainda vai ficar pior.
Porque em terceiro lugar nós temos o clássico Vault 12, lá de Fallout 1. Um dos mais clássicos e mais óbvios, pra falar a verdade, mas que definitivamente não o torna menos cruel. Ponto é que na série já nos é estabelecido que a exposição extrema à radiação em níveis altíssimos pode resultar nessa aparência maravilhosa de necrótico, né? Fazendo com que você precise tomar doses altas de medicamento anti-radiação pra continuar pelo menos em sã consciência. Mas a questão é, você já parou pra pensar em como que eles descobriram isso? Muito bem, foi em um dos primeiros Vaults da história, o Vault 12, cujo experimento era justamente a exposição à radiação para ver os efeitos em pequenas e longas doses ao longo dos anos em um ambiente totalmente controlado. Então, para fazer isso, eles programaram um defeito técnico no portão do abrigo que não fecharia direito e ia deixar a radiação entrando gradativamente nas salas que eles queriam testar, algumas com mais radiação, outras com menos radiação. O resultado foi a morte em massa da população e os que não morreram se transformaram em necróticos que perderam a consciência ao longo dos anos. Mas olha pelo lado bom, pelo menos a galera mais rica conseguiu entender o que a radiação causa nos seres humanos, né? Em segundo lugar, nós temos o Vault 112, lá de Fallout 3, que definitivamente é mais sádico até que o primeiro lugar, mas que o resultado não me causou tanto espanto quanto aquele lá. No Vault 12, um dos mais caros de toda a franquia, foi o que custou mais grana pra galera, a gente descobre que os moradores que conseguiram comprar o acesso foram convidados a fazer um pequeno teste numa realidade virtual, que permitiria que eles pudessem continuar vivendo nas suas casas antigas, antes das bombas mesmo, né? Porém, essa Matrix do mundo invertido aí foi feita por um cientista bem maluco, bem sádico, viciado em filmes de terror, que depois de um tempo, mantendo tudo ali em perfeita harmonia, começou a ficar entediado e partiu pra tentar novas coisas, apenas pra sua própria diversão. Assistir a temporada de Casamento às Cegas, talvez? Não, ele partiu pra tortura psicológica em cima dos moradores, maltratando crianças, causando divórcios, explodindo donas de casa e até brincando de pequeno Michael Myers só pra dar umas risadas. Porém, os moradores do Vault não faziam ideia de que ele tinha esse controle total da situação e passaram a viver com medo do desconhecido, sem jamais poder sair daquele pesadelo. Felizmente, nesse caso, e é o único na verdade de toda essa lista, você como jogador tem a opção de fazer algo, porque essa parada ainda tá rolando. E existe a opção de você ativar um protocolo de segurança que vai matar todos os moradores que estão ali na seção da Matrix, mas pelo menos vai acabar com o pesadelo sem fim deles, né? Honestamente, eu não sei muito o que é pior. Eu acho que eu preferia morrer mesmo. Em primeiro lugar, nós temos o Vault 11, lá de Fallout New Vegas, e que assim, ó, sem sombra de dúvida, é o mais brutal de todos. O Vault 11 foi criado em cima de um background político e religioso, vendido como abrigo para uma galera um pouco mais radical, digamos assim, vai. No entanto, foi informado para os moradores, no momento que eles entraram no abrigo, por meio de um grande livro, por meio de uma escritura lá, que a manutenção anual daquele Vault só poderia ser atingida se um morador fosse sacrificado anualmente, e que se isso não acontecesse, todos eles seriam mortos. Dessa forma, com base no medo e na crença cega daquilo que está escrito na escritura, os moradores começaram a criar métodos e justificativas para segmentar os moradores mais importantes e mais merecedores, os que mais trabalhavam, que eram mais cruciais para manter as coisas rolando, e usavam disso para anualmente levar uma das pessoas menos favorecidas ali para a câmara de sacrifício, que ficava na sala do supervisor, mas que nem ele tinha acesso, só o sacrificado mesmo poderia entrar lá. E, surpreendentemente, isso durou por 11 anos, até que no 12º ano, e já começando a ficar mais sem justificativas plausíveis, né, uma moça foi condenada ao sacrifício pelos mais velhos, né, pelos mais importantes, lá muito entre aspas, é claro, pelo simples fato dela não poder ter filhos, o que segundo eles tornava ela inútil para aquele refúgio. O marido dela se meteu, falou que aquilo ali não ia acontecer de jeito nenhum, conseguiu juntar uma galera que também já tava puta da vida com essa galera mais potente no poder ali, e eles chegaram na conclusão de que agora aquele comitê tinha ido longe demais, e partiram pra guerra. Uma guerra que acabou causando a morte de toda a população do Vault, com exceção de 5 pessoas do grupo não radical, digamos assim. A galera que tava a favor da moça lá. Só que aí que tá, porque eles ainda precisavam escolher um deles ali pra mandar pro sacrifício pra poder continuar morando no Vault. Porém, com tudo ali destruído, com toda a esperança ruída, eles decidiram que preferiam morrer ali mesmo. E eles não iam mandar ninguém pro sacrifício. Só que aí, no momento em que eles se negam a entregar um sacrifício, uma mensagem programada do Vault aparece na tela central e nos alto-falantes, tudo ali, dizendo que eles venceram o desafio da Vault Tech. E que aquilo tudo era parte de um grande experimento muito importante para a população, um grande teste de moralidade contra a autopreservação, e que agora eles teriam recursos em abundância por décadas e décadas para poderem viver ali em perfeita harmonia. Bom, acabou que não sobrou muita moralidade e nem gente preservada, na verdade, né? E o final da história é que dos 5 sobreviventes, 4 não aguentaram a barra dessa notícia e acabaram com as vidas ali mesmo, sendo que apenas um deles escapou para o mundo de fora só para descobrir que ele não estava tão destruído quanto eles imaginavam. E o paradeiro desse sobrevivente é desconhecido até hoje. Então será
Será que teremos a história desse sobrevivente? Ou pelo menos a história desse Vault na segunda temporada, que vai adaptar muito desse universo macabro e darqueira de Fallout New Vegas? Bom, isso eu já não sei, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas agora, claro, eu quero saber de você. Curtiu essa lista? Você lembra de mais algum Vault com alguma história perturbadora pra eu trazer numa possível parte 2, quem sabe? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.